Bem-vindos ao Econotalks, onde exploramos os acontecimentos mais impactantes do mundo econômico e geopolítico. Hoje mergulharemos em um tema crucial: o rápido avanço nuclear da China sob a liderança firme de Xi Jinping. Prepare-se para uma jornada de análise profunda e reflexão sobre os motivos por trás desse crescimento acelerado e suas consequências para o cenário global, para o Brasil e para os Estados Unidos. Se não faz parte da nossa comunidade, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o like se esse conteúdo for interessante para você. Vamos começar! 19 dias após assumir o poder como líder da China, em 2012, Xi Jinping reuniu os generais encarregados dos mísseis nucleares do país e fez uma exigência firme. Pequim precisava estar preparada para assumir um possível conflito com um adversário poderoso, declarou ele, indicando sua intenção de uma capacidade nuclear mais robusta para enfrentar a ameaça. A robustez desse arsenal era um fundamento do status da grande potência, declarou o líder na época. Os generais foram instruídos a elaborar planos estratégicos para responder sob as condições mais complexas e desafiadoras à intervenção militar de um adversário poderoso, conforme resumo interno oficial de seu discurso em dezembro de 2012 para o braço de mísseis nucleares e convencionais da China, então conhecido como Segundo Corpo de Artilharia. Publicamente, as observações de Xi Jinping sobre questões nucleares têm sido escassas e convencionais. No entanto, seus comentários em reuniões privadas, revelados nos discursos, mostram que o terror e a ambição têm impulsionado o desenvolvimento radical do arsenal de armas nucleares da China na última década. Desde o início, o líder indicou que uma força nuclear sólida era essencial para afirmar a ascensão da China como grande potência. Ele também expressou preocupação de que o arsenal nuclear relativamente modesto de seu país pudesse ser vulnerável diante dos Estados Unidos, o adversário poderoso, e seus aliados também na Ásia. Agora, com o aumento das capacidades nucleares da China, seus estrategistas militares estão considerando as armas nucleares não apenas como um escudo defensivo, mas também como uma possível ferramenta de intimidação dos adversários. Mesmo sem lançar uma bomba atômica, Pequim poderia mobilizar ou ameaçar com seus mísseis, bombardeios e submarinos para advertir outros países sobre os perigos de uma escalada iminente. Aqueles que dominarem tecnologias mais avançadas e desenvolverem armas estratégicas de dissuasão que superam os outros terão uma voz poderosa em tempos de paz e manterão a iniciativa em tempos de guerra. Isso resume bem o que pensa o líder. Xi Jinping expandiu o arsenal nuclear do país mais rapidamente do que qualquer outro líder chinês, aproximando Pequim do mesmo patamar dos Estados Unidos e da Rússia. Ele duplicou o tamanho do arsenal chinês para cerca de 500 ogivas, e se mantiver esse ritmo até 2035, o país poderá ter aproximadamente 1.500 ogivas, aproximadamente o mesmo número de Washington e Moscou tem atualmente, de acordo com autoridades americanas. A China também está desenvolvendo um conjunto cada vez mais sofisticado de mísseis, submarinos, bombardeios e veículos hipersônicos capazes de realizar ataques nucleares. Pequim modernizou seu local de testes nucleares na região de Xianshan, no extremo oeste do país, abrindo caminho para possíveis novos testes subterrâneos, caso haja uma corrida armamentista entre as superpotências, Estados Unidos e China. Uma mudança substancial no poder e na doutrina nuclear da China poderia complicar profundamente sua competição com os Estados Unidos. A expansão chinesa já provocou um intenso debate em Washington sobre como responder e lançou mais dúvidas sobre o futuro dos principais tratados de controle de armas. Tudo isso enquanto o antagonismo entre americanos e russos também aumenta a perspectiva de uma nova era de rivalidade nuclear. Xi e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acalmaram as tensões desde o ano passado, mas a estabilidade nuclear pode ser difícil de alcançar se a China permanecer fora dos principais tratados de controle de armas, enquanto Washington se confronta com Pequim e Moscou. As crescentes capacidades nucleares da China também podem moldar o futuro de Taiwan, a ilha democrática que Pequim reivindica como seu território e que depende do apoio dos Estados Unidos para sua segurança.
Nos próximos anos, o governo chinês pode ganhar confiança em sua capacidade de limitar a intervenção americana e de seus aliados em qualquer conflito. Desde que a China realizou seu primeiro teste de bomba atômica em 1964, seus líderes afirmaram que nunca seriam os primeiros a usar armas nucleares em uma guerra. Eles argumentaram que Pequim precisava apenas de um conjunto relativamente modesto de armas nucleares para ameaçar os potenciais adversários, sinalizando que se o país fosse atacado com armas nucleares, poderia retaliar com devastação. A longo prazo, as armas nucleares da China são meramente simbólicas. Isso quem disse foi Deng Xiaoping, líder chinês em 1983, explicando a posição chinesa ao primeiro-ministro canadense Pierre Trudeau em visita ao país. Apesar da China estar modernizando suas forças convencionais desde a década de 90, seu arsenal nuclear continuou a crescer gradualmente. Quando Xi assumiu o cargo de líder em 2012, Pequim possuía cerca de 60 mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir os Estados Unidos. A China já estava desafiando cada vez mais seus vizinhos em disputas territoriais e via perigo nos esforços do governo do então presidente Barack Obama para reforçar o poder dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico. Em um discurso no final de 2012, Xi alertou seus comandantes que Washington estava intensificando a concentração estratégica e o cerco ao redor da China. A China também estava preocupada com o enfraquecimento da sua capacidade de colocar medo através de armas nucleares. Analistas militares chineses alertaram que os mísseis do Exército da Libertação Popular estavam se tornando cada vez mais vulneráveis à detectação e destruição à medida que os Estados Unidos avançavam em tecnologia militar e construíam alianças na Ásia, enquanto a China não fazia o mesmo. Os registros oficiais chineses sobre a história reforçam esse medo. Os estudos sobre o Exército de Libertação Popular geralmente se concentravam na Guerra da Coreia e nas crises sobre Taiwan na década de 1950, enquanto líderes dos Estados Unidos sugeriram que poderiam lançar bombas atômicas sobre a China. Essas lembranças consolidaram a visão em Pequim de que Washington está disposto a usar a chantagem nuclear. No final de 2015, a China deu um passo importante na modernização da sua força nuclear. Vestido em traje militar como chefe das Forças Armadas do país, Xi Jinping presidiu uma cerimônia na qual o segundo corpo de artilharia, guardião dos mísseis nucleares chineses, foi renomeado como Força de Foguetes, elevado ao status de uma das três forças convencionais, ao lado do Exército, Marinha e Aeronáutica. A missão da Força de Foguetes incluía reforçar uma capacidade de dissuasão nuclear confiável e crível de contra-ataque nuclear, ou seja, a capacidade de sobreviver a um ataque inicial e fazer uma retaliação com força brutal, disse Xi Jinping a seus comandantes. Os líderes chineses afirmaram desejar uma unificação pacífica com a ilha, com Taiwan, mas podem recorrer à força, se assim julgarem que outras opções estejam esgotadas. Se a China assumir o controle de Taiwan, os Estados Unidos podem intervir para defender a ilha, e Pequim pode considerar que seu arsenal nuclear expandido representa um aviso poderoso. Em um conflito real, os Estados Unidos podem enfrentar decisões difíceis sobre os possíveis alvos de ataques da China, podem incluir unidades de mísseis como armas nucleares, e em casos extremos, seu míssil DF-26 pode ser nuclear. Esta será uma decisão verdadeiramente difícil para qualquer presidente dos Estados Unidos que estiver lá. Assim que os Estados Unidos começarem a bombardear o continente chinês em uma possível guerra, ninguém poderá dizer ao presidente dos Estados Unidos com certeza quais são os limites de Pequim e onde atingir. E assim chegamos ao fim desse episódio do Econotalks. Espero que tenham apreciado aprofundar-se no tema do avanço nuclear da China, liderado por Xi Jinping, e compreendido as implicações profundas que esse desenvolvimento acarreta para o panorama geopolítico global. À medida que a China fortalece seu arsenal e estratégias nucleares, é fundamental acompanhar de perto como isso moldará as relações internacionais e as dinâmicas do poder do líder mundial nos próximos anos. Os Estados Unidos estão ameaçados. Fiquem ligados para mais análises e discussões aqui no Econotalks. Não se esqueça de deixar os seus comentários e sugestões para futuros documentários. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.